A história do petróleo no Brasil não começa nas profundezas do oceano, mas sim no coração da floresta amazônica. No início do século XX, em meio à exuberante vegetação, os primeiros vestígios de petróleo foram descobertos. Essas descobertas iniciais, embora modestas, acenderam uma chama de esperança para uma nação que buscava a independência energética. Com o passar das décadas, os esforços de exploração se intensificaram, revelando aos poucos o potencial petrolífero do Brasil. A descoberta de petróleo na Bacia do Recôncavo, em 1939, marcou um ponto de virada. Essa descoberta significativa, localizada no estado da Bahia, confirmou o potencial do Brasil como um país produtor de petróleo. A descoberta impulsionou a exploração e o desenvolvimento, lançando as bases para a criação de uma indústria petrolífera nacional. A necessidade de uma entidade dedicada a gerir e desenvolver esse novo recurso tornou-se cada vez mais evidente. O mundo estava mudando rapidamente e o acesso à energia estava se tornando primordial. O cenário global estava sendo redesenhado pelo poder do petróleo, e o Brasil, com suas crescentes reservas, estava determinado a reivindicar seu lugar no cenário mundial. O palco estava montado para o nascimento de uma campeã nacional, uma entidade que se tornaria sinônimo de petróleo brasileiro, a Petrobras. Em 1953, com um golpe de caneta, o presidente Getúlio Vargas fundou a Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A. Esse ato monumental, recebido com celebração e controvérsia, marcou o início de um novo capítulo na história do Brasil. A Petrobras foi encarregada da difícil tarefa de explorar, produzir, refinar e distribuir petróleo e gás em todo o país. Os primeiros anos da Petrobras foram marcados por um espírito de orgulho e ambição nacional. A empresa rapidamente se estabeleceu como um player fundamental na economia brasileira, impulsionando o desenvolvimento industrial e criando inúmeros empregos. Seus engenheiros e técnicos, muitos treinados no exterior, retornaram ao Brasil munidos das mais recentes tecnologias e conhecimentos, prontos para desvendar os segredos das vastas reservas offshore do país. A descoberta de petróleo na Bacia de Campos, na década de 1970, marcou outro marco na trajetória da Petrobras. Esta bacia prolífica, localizada na costa do Rio de Janeiro, se tornaria a pedra angular da produção de petróleo brasileira. A busca incessante da Petrobras por inovação tecnológica levou ao desenvolvimento de técnicas de perfuração em águas profundas, permitindo que a empresa explorasse reservas antes consideradas inacessíveis. O sucesso da empresa na Bacia de Campos consolidou sua reputação como líder global em exploração e produção em águas profundas, provando ao mundo que o Brasil era uma força a ser reconhecida no mercado internacional de energia. A aurora do século XXI trouxe consigo uma descoberta revolucionária que redefiniria a indústria do petróleo no Brasil: o pré-sal. Localizado nas profundezas do leito oceânico, aprisionado sob uma espessa camada de sal, jazem vastos reservatórios de petróleo de alta qualidade. A descoberta do pré-sal, considerada um divisor de águas para o Brasil, causou ondas de choque no mercado global de energia. A escala das reservas do pré-sal é impressionante, estimada em bilhões de barris de petróleo. Essas reservas, juntamente com a alta dos preços globais do petróleo, catapultaram o Brasil para o grupo dos gigantes exportadores de petróleo. As descobertas do pré-sal impulsionaram um boom econômico, transformando o Brasil em um player importante no cenário energético global. O afluxo de receitas do petróleo trouxe consigo a promessa de prosperidade e desenvolvimento. No entanto, o boom do pré-sal também evidenciou os desafios de gerir recursos tão vastos de forma responsável. As preocupações ambientais, principalmente após o desastre da Deepwater Horizon no Golfo do México, tornaram-se primordiais. O governo brasileiro e a Petrobras enfrentaram a complexa tarefa de equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, um ato de equilíbrio delicado com consequências de longo alcance.
A era do pré-sal marcou um novo capítulo na história do petróleo no Brasil, repleto de promessas e perigos. As decisões tomadas hoje moldarão o futuro da indústria energética do Brasil e seu lugar no cenário energético global para as gerações futuras. Então, pessoal, agora a gente sabe que o pré-sal é tipo a menina dos olhos da energia no Brasil, né? Mas e sobre a depleção de petróleo? Vocês já ouviram falar? É basicamente quando a produção de óleo de um poço começa a cair, porque a gente já tirou muito de lá. E sim, galera, o pré-sal é gigante, mas não é infinito. Uma hora a produção vai diminuir e a gente precisa estar pronto. Aí entram novas tecnologias, novas estratégias, tudo para tirar o máximo proveito do que a gente tem e segurar as pontas da economia. E pode ter certeza que o governo e a Petrobras estão ligadões nisso. Com os primeiros sinais de depressão no pré-sal, o pessoal já está de olho em novas oportunidades, como a margem equatorial, lá no norte do país. Imagina só, essa região pode ser o nosso próximo grande acerto, tipo o que rolou com a Guiana e o Suriname, que viram seus PIBs explodirem depois de descobrirem petróleo por lá. A margem equatorial tem tudo para manter a produção de petróleo no Brasil tinindo e a economia crescendo junto. Mas calma lá, que nem tudo são flores. Explorar essa área exige cuidado redobrado com o meio ambiente, e a gente vai precisar de tecnologia de ponta para fazer tudo direitinho e de forma responsável. Nessa nova aventura, a experiência que a gente acumulou com o pré-sal vale ouro. O Brasil precisa, mais do que nunca, encontrar o equilíbrio entre crescer e proteger a natureza. Se a gente fizer a lição de casa, a margem equatorial tem tudo para ser sinônimo de prosperidade, mas para isso precisamos de inovação, sustentabilidade e responsabilidade. Com essas novas oportunidades pipocando, o Brasil está num momento crucial. As decisões que a gente tomar hoje vão definir o futuro da nossa energia e o nosso lugar no mercado global. A jornada em busca dessas novas descobertas está só começando, e o caminho para frente depende da gente saber a hora de acelerar e a hora de pisar no freio. É isso aí. Além do horizonte, o futuro da energia brasileira reserva oportunidades e desafios. À medida que o mundo se volta para as energias renováveis, o Brasil se encontra em uma encruzilhada. As vastas reservas de petróleo do país continuam sendo um ativo significativo, mas o movimento global pela sustentabilidade não pode ser ignorado. A Petrobras agora tem a tarefa de não apenas manter sua liderança na produção de petróleo, mas também de investir em fontes de energia mais limpas e sustentáveis. A transição para um futuro mais verde exigirá inovação, investimento e o compromisso de equilibrar o crescimento econômico com a gestão ambiental responsável. As escolhas feitas hoje determinarão a paisagem energética do Brasil nas próximas décadas, garantindo que o país continue sendo um player fundamental no mercado global de energia, ao mesmo tempo em que protege seu patrimônio natural para as gerações futuras.